De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Primeiro dia do ano, também solenemente, celebramos a Santa Maria, Mãe de Deus. O título dado a Nossa Senhora Theotokos tem muito a ver com toda uma caminhada, um processo de discernimento profundo da figura de Maria e do próprio Cristo, quando surgiram algumas dúvidas, questionamentos em relação à pessoa de Jesus. Filho de Deus, era Deus e homem, ou era só homem e Deus? Era um grande profeta? Alguns questionamentos foram surgindo. E assim,
pela missão que nos é confiada, era confiada aos pastores da época. Os bispos se reuniram, concílio, para dirimir essa questão importante. Alguns não queriam chamar Maria de Theotokos, mãe de Deus, era somente a mãe do homem Jesus. E isso tinha sérias implicações em relação à doutrina e à fé. De modo que, ao decidirem, sim, Maria é a mãe de Deus, para reforçar, reafirmar que Jesus é verdadeiramente Deus e homem. Mistério, encarnação do Verbo. E até hoje assim proclamamos. Maria é a Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora nossa e nossa Mãe. Através da figura dessa grande mulher, somos chamados também a trilhar um caminho de fidelidade, de silêncio, de escuta, atenção à vontade de Deus. Muita atenção também aos acontecimentos, como ela fez nas bodas de Caná. Solícita, solidária, observadora, para ajudar. Não observar para falar mal, para criticar, condenar, para ajudar. Assim Maria nos traz esse profundo ensinamento na festa de hoje. Esses aspectos importantes que meditamos no primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz, primeiro dia do ano, a festa da Santa Maria, Mãe de Deus. A igreja então coloca como Dia Mundial da Paz, porque cada ano nossas expectativas, anseios deve ser esse, que possamos construir um caminho de paz, de justiça e fraternidade na sociedade. É a nossa missão aqui na Terra, que ecoará na eternidade. Uma religiosidade desencarnada significa uma religiosidade em que se pensa no céu, mas não entende nem compreende os comprometimentos, o compromisso de uma fé viva e autêntica que se traduz em gestos concretos de amor, de busca de paz, justiça e fraternidade. Uma coisa não pode ser dissociada da outra, fé e vida. Assim, na nossa dedicação, nosso compromisso com o reino, nos empenhamos como Maria, solidária, atenta. No Evangelho proclamado menciona a alegria dos pobres, quando o anúncio do anjo para os pastores, aquela alegria que vem de Deus, envolveu a vida dos pobres, dos humildes, dos espoliados de dignidade, não por sua própria culpa, mas por conta das injustiças do mundo. Como falta essa boa notícia. Nós devemos ser propagadores da boa notícia do reino para todos, inclusive os que são espoliados de sua dignidade nos tempos atuais. A boa notícia que é dada é essa: temos um Deus que nos ama, um Deus que se encarnou, Emanuel, que assumiu a condição humana, a realidade frágil, menos o pecado. Ele está conosco, caminha conosco. Sofreu as mesmas agruras, os mesmos sofrimentos, dores, perseguição, como tantas pessoas espoliadas de sua dignidade enfrentam migrações forçadas, perseguições violentas por causa de autoridades hostis. Isso está acontecendo em muitas partes do país. Países totalitários, fechados, que perseguem os religiosos, as pessoas de fé. Até certas sociedades indiferentes, sociedades marcadas pelo egoísmo, pelo pensamento do descarte, como é a sociedade opulenta ocidental. De uma certa forma, ali está ainda uma mentalidade, uma condução de vida que não respeita a dignidade do ser humano, desde o ventre materno até o termo da sua existência. Nós temos todo esse conjunto de fatores que precisamos, então, reavivar em nós, esse compromisso de sermos portadores da paz. Paz não é simples ausência de guerra, bom lembrar,
A paz bíblica é todo um conjunto de fatores que resgata a dignidade do ser humano. A simples ausência de guerra se assemelha à Pax Romana, que invadia povos e nações, dominava-os, todos quietinhos, submissos àquela realidade. Não é esse tipo de paz o príncipe da paz veio trazer. Hoje, inclusive, falamos na Maria, Rainha da Paz. A paz como um conjunto de situações, aspectos que eleva a dignidade do ser humano. Sermos portadores da paz deve ser um compromisso de cada um de nós. Quando nós desejamos paz, o que significa isso? Nosso proceder, nossas atitudes na família, na vida da igreja, no ambiente social, provoca e suscita paz, compromisso com uma vida de justiça, de amor, respeito entre nós. São os desafios para mais um ano. Claro que queremos que seja melhor do que 2023, mas cada um de nós deve fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel. Por isso façamos pedindo a bênção do Senhor e sendo portadores da bênção de Deus. Primeiro dia do ano é com essa leitura, Números capítulo 6, versículos 22 a 27, a bênção mais antiga e solene de todo o Antigo Testamento. Exprime a vontade de Deus. O que Deus quer para o seu povo? O que Deus quer para cada um de nós? Bênção, sinal de fecundidade, segurança. E Ele tem seus mediadores. Ele tem Moisés, Arão, os sacerdotes, que devem ser portadores dessa bênção. E essa bênção se estende nossas relações. Como é bonito ver, assim, pelo menos antigamente, no passado, tinha esse costume de se pedir bênção. Os filhos pediam bênção aos seus avós, seus pais, eram abençoados. Que desejar o bem não é uma questão de submissão. Quem abençoa reconhece a submissão no outro. Nada disso, não tem nada a ver. Pedir bênção, dar bênção. E para fugir do círculo vicioso da maledicência, da maldade, do mal que dissemina no mundo. Se você quer abençoar, você não quer desejar o mal do outro. É assim que devemos entender a questão da bênção. Como pedimos ao Padre a bênção, quando eu estou na porta da igreja, alguns irmãos pedem a bênção e depois falam, Deus te abençoe também. Que bom, preciso ser abençoado. Todos precisamos da bênção de Deus. E que consiste a bênção de Deus? É justamente tudo de bom para o crescimento, desenvolvimento de cada um de nós. O Senhor te abençoe e guarde, volva para ti o seu rosto, que Deus é favorável a nós, se revela o rosto de Deus, bom, compassivo, o Deus revelado por Jesus, o Pai misericordioso. Volva para ti o seu rosto, te dê a paz. Essa bênção que nós precisamos e devemos desejar para cada um de nós. E a grande bênção para a humanidade foi a encarnação do Verbo. Jesus é a nossa paz. Ele veio derrubar os muros da inimizade. E como a inimizade insiste, como é difícil, se nós estamos longe de participar, de nos comprometer com o projeto de Cristo para a humanidade. Estamos aí criando muros de divisão, de separação, bolhas de pensamentos e mentalidades, que não é capaz de ver a possibilidade de enriquecimento do outro, que pensa diferente, que pode nos ajudar em nosso amadurecimento e crescimento, na vida, na caminhada de fé. Então, que acolhamos Jesus como nossa paz, para derrubar os muros da inimizade. A campanha da fraternidade desse ano vai ser muito especial, porque fala sobre a amizade social, tão necessária. Quantas divisões, discórdias por questões ideológicas, político-partidárias, etc., que foram penetrando nas relações familiares, eclesiais e sociais, em que um não é capaz de olhar o outro com a possibilidade de contribuir
com o seu jeito, seu pensamento, sua mentalidade, diferente da nossa. De adversários estamos nos tornando inimigos, e o inimigo se elimina, você não consegue conviver. O adversário é aquele que você pensa diferente, que tem uma mentalidade, um olhar sobre os acontecimentos um pouco diverso, mas que pode contribuir também, pode dar sua contribuição. Que possamos então trabalhar e valorizar esse caminho, essa proposta da campanha da fraternidade, a amizade eclesial, a amizade social, a amizade familiar, que é tão importante. Já a segunda leitura é um belo texto cristológico, em que São Paulo menciona o inserir da divindade na lei, na realidade humana que ele mesmo criou. Ele nasceu de uma mulher, foi tecido no ventre de uma mulher, Maria, nossa mãe. E Maria então passa a ser a mãe de Deus, nossa mãe. No seio dela está o encontro da imensidão de Deus e da pequenez humana. Deus que assume a nossa condição humana para nos divinizar. O grande mistério desse encontro de um Deus que se volta para nós, podemos dizer até quase que se rebaixa na humildade, para falar conosco, com a sua vida encarnada, sofrendo e passando os mesmos desafios que os nossos, que não podemos dizer agora, Deus é indiferente, Deus não se importa, Deus não conhece a minha realidade, Deus não sabe o que eu estou passando. Sabe porque Ele passou, porque Ele enfrentou e derramou seu sangue por nós. Nunca devemos dizer, sei que é uma tentação grande, Deus não conhece, não sabe o que eu estou passando. Como sabe? Como entende? Só que a questão nossa é que queremos que as coisas sejam meio mágicas, né? Ainda temos a tentação da idolatria, do politeísmo, os deuses mágicos da Grécia Antiga, com seus poderes, e com imortais, carregados com os nossos limites, vingativos, ciumentos, indiferentes, abusadores, porque se a gente vê a mitologia, a gente vê isso. Nosso Deus não é assim. É o Deus que assume a nossa humanidade e mostra o caminho da humildade. Enquanto o homem se destrói no orgulho, na soberba, querendo decidir para si mesmo certo e errado, Deus mostra um outro caminho. Ele assume a nossa humildade. Quem está com a razão? O homem como centro de todas as coisas está aí, com todas as dificuldades de uma humanidade que quis centralizar o homem desde o iluminismo. O homem é o centro de todas as coisas, e fala que Deus existe como a construção humana para justificar e explicar aquilo que não sabemos, o Deus das lacunas. Não sabemos explicar, então colocamos Deus. E em nome da centralidade do antropocentrismo, que não é cristão, violência, guerra, destruição, tantos males. Verdade é que também em nome de Deus, muita coisa errada pode acontecer. Mas porque no fundo, não é Deus, mas é a idolatria do eu que prevalece, causando tantos males na humanidade. Então somos chamados a acolher a salvação através de uma criança que segue pacientemente o processo de um crescimento humano, até chegar à idade, momento certo de proclamar e anunciar a boa nova. Deus paciente, Deus que respeita processos, que caminha. Nós não, queremos tudo do nosso jeito, e aí atropelamos as coisas, criamos confusões e mais confusões, nos envolvemos em muitas situações que não tem como resolver, depois a gente vai como criança birrenta e mimada atrás de Deus, do Pai, para resolver por nós. Até quando agiremos assim? Que mais um tempo da graça 2024 nos ajude a reavivar nosso caminho de fidelidade a Deus e amadurecimento na fé.
Para nós, o grande modelo é Maria, a mulher ser humana como nós, escolhida desde a concepção, é verdade, para ser a mãe do Salvador, mas sem tirar a liberdade dela. Jamais poderíamos pensar que Maria não tinha possibilidade, condição de chegar e dizer: não, isso eu não quero. Eva fez isso. Ela optou por um caminho. Quando no plano das ideias é assim que o diabo age, por isso que o Papa Francisco fala: não se deve negociar, dialogar com o diabo, no plano das ideias, da confusão, sem deixar claras as coisas. O maligno não deixa nada claro, tudo confuso. Na dúvida, chega para Eva e diz: será que é isso mesmo? Ou, aí colocou a dúvida no coração. E ela então se deixou levar pela tentação da desobediência, do orgulho. Eva não. O anjo chegou, é essa a proposta. Poderíamos imaginar o seguinte: quantas vezes o maligno deve ter se aproximado dela para dizer: será que é isso mesmo? E como que ela responde a isso? No silêncio, na oração. Guardava tudo no coração. Não é se guardar no coração que a gente fala, né? Porque guardar no coração, a gente guardou mágoa. O guardar no coração dela é reavivando sua confiança em Deus. A nova Eva. E assim ela nos ensina a não nos apegar àquilo que não é possível trazer realização e salvação. Superstições, nada disso. Primeiro dia do ano, a gente se apega a superstições, coisas mágicas, a querer que as coisas funcionem de acordo com essas ideias meio mágicas, supersticiosas. Nada disso. 2024 será um ano em que passaremos pelas mesmas lutas, quer dizer, um pouco diferentes, não iguais. Lutas, desafios, provações, alegrias, crescimentos, realizações. Assim é a realidade humana. Não vai mudar. Todos nós passaremos os próximos 12 meses. Não seremos os únicos a enfrentá-los. Já no primeiro dia do ano tem a ameaça do tsunami ali no Japão, na questão do tsunami, do terremoto. E quantas coisas acontecendo no mundo, mesmas realidades, situações difíceis, adversas, mas nós, pessoas de fé, sustentados pela fé, vamos enfrentá-los, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como fala São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, fortalecidos na fé, como Maria nos ensina. Que descubramos essa grande riqueza do encontro com Deus que nos traz Maria. Ela que nos ensina a buscar a verdadeira paz em Deus. Vamos aprender com ela a escutar, prestar atenção quando o Senhor se dirige a nós através dos acontecimentos. O Papa Francisco pede que seja esse ano o ano da oração, preparação para o jubileu, e inclusive pede para centrar no Pai Nosso, que rezamos mecanicamente, nem prestamos atenção. Toda a riqueza das petições, todo o reconhecimento de que a vontade de Deus é melhor, rezamos mecanicamente. Pedimos, reconhecemos nossos pecados, comprometemo-nos com o perdão e rezamos mecanicamente. Vamos então aproveitar bem essa proposta do Papa Francisco para que seja um ano de graça especial, do encontro, uma experiência profunda do encontro com o Senhor, a exemplo de Maria, para que 2024 não seja mais um ano cronológico que passa em repetir os mesmos erros do passado, mas um kairos, tempo da graça de Deus, tempo de uma experiência de amor profunda com o Senhor, a transformar o coração de cada um de nós. Amém.